Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nesse clima tão gostoso de exaltar e magnificar o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que a doce paz de Cristo esteja sobre a tua vida, tua casa. Começamos mais uma live, graças ao nosso bom Deus, com a campanha dos Salmos. Estamos meditando no Salmo 40. Você está acompanhando, a gente entrou numa reflexão ontem, que foi o dia 12 dos namorados, não deu para terminar, não sai do primeiro versículo, e foi uma bênção, sentir a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus falando, e foi muito, mas muito edificante. Estamos pegando esse vídeo e jogando lá no meu canal PR Edivaldo Silva Oficial. Vai lá, se inscreve, deixa o teu joinha. Também vai lá no canal do Tamires Roberta e a gente compartilha lá também. E a gente vou baixar o Kawaii e eu vou jogar alguns vídeos no Kawaii também. Vamos começar um Kawaii. E eu creio que Deus vai também nos ajudar, porque tem muitas almas ali para serem alcançadas, não é? Porque tem muitos crentes no Kawaii, também vai ser bom, e tem gente lá. TikTok, né? Então vamos navegar aí nessas redes sociais e vamos levar o nome do Senhor Jesus. Para quem crê, venha com muita pressa, porque a trombeta vai soar e ai de quem ficar. Então chama todo mundo, vamos meditar, tentar agora terminar o Salmo 40. É um salmo poderoso do servo de Deus de Davi, e aprendemos muitas lições e vamos continuar destrinchando com a graça do Senhor, amém? Então ore comigo, chama todo mundo onde você estiver, abra sua Bíblia. Não sei que hora e quando você irá me assistir, mas compartilha também para que outros crentes aí venham ouvir a palavra de Deus. Ore comigo, crente. Santíssimo Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de levar a tua palavra, meu Pai. Perdoa meus pecados, cobre-me com sangue imaculado do teu Cordeiro Santo e Justo, Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, pela unção do teu Espírito, pelo ministério que o Senhor me deu. Glorifica o teu nome mais uma vez, revela de novo a tua presença majestosa, a tua presença gloriosa, que o Senhor cresça e eu diminua. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, pelo teu Espírito da verdade, o Espírito Santo, Consolador, o Espírito de sabedoria e da revelação. Seja assim, Pai. Fala conosco, revela o que está por baixo das letras. Te pedimos, abre o nosso coração e a nossa mente, abre a mente e o coração de quem vai me assistir, salva almas para o teu reino, edifica a fé dos teus filhos e filhas. Te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Seja o Senhor Jesus exaltado e glorificado, crente. Salmo 40, a gente vai ler ele de novo, porque o primeiro vídeo de ontem não deu para terminá-lo. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão o Senhor e confiarão nele. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito acerca de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação.
Eis que não retive meus lábios, Senhor. Tu sabes. Não escondi tua justiça dentro do meu coração. Apregoei tua fidelidade, tua salvação. Não escondi da grande congregação tua benignidade, tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, tuas misericórdias. Guarda-me continuamente tua benignidade e tua verdade, porque inumeráveis males me têm rodeado. Minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Seja a confundidos e envergonhados os que buscam minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, haha. Foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aleluia. Meditamos sobre paciência, que é o tema aqui, o poder da paciência. E quando falamos da paciência, falamos da virtude humana, a personalidade, a característica humana, baseado no autocontrole emocional. A pessoa paciente, ela tem um autocontrole emocional, ela segura suas emoções, seja elas boas ou ruins. Não é? Segura a alegria, felicidade, o desespero, segura a raiva, o ódio, todos os outros pontos de emoções. Isso tem um autocontrole. Veja que coisa linda, viu? Então, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração, está focado em algo, nada vai tirar essa concentração. Veja que o diabo vem no mundo espiritual, o diabo vem para perturbar, tirar o foco, tirar de cena, seja sua oração, seja a leitura da palavra, seu devocional com Deus, seja ir para o culto. As coisas para Deus, a capetada vem desfocar você. No lado material, tudo que você estiver concentrado ali para fazer, seja no trabalho, lavando roupa, lavando prato, varrendo casa, limpando casa, seja o que for que você esteja fazendo, você não perde o foco daquilo ali, aquela meta, aquele objetivo que você tem para concluir. Então algo quando vem tirar sua concentração e tirar sua paciência, tornar você impaciente, perturbar, angustiar, atormentar, perturbar mesmo o seu juízo. A paciência é principalmente baseada na tolerância com que? Com os erros alheios, ou situações ou fatos indesejados. A paciência, como uma virtude, você suporta, você tolera situações indesejáveis, situações desagradáveis. E isso fala aqui da área espiritual, na área familiar, conjugal, financeira, na área matrimonial, na área social, na área familiar. Então, o paciente é aquele que está com calma, temperante, moderado, controlado. Então, não explode com qualquer coisa. É pavio longo, não é pavio curto. Porém, eu meditando ontem com a minha esposa sobre esse assunto da paciência, o homem inquieto, Jó 14:1, eu falei, vamos repetir aqui, Jó 14, versículo 1. Jó traz uma revelação para nós, e aqui se está na Bíblia porque Deus inspirou, não é? 14:1. O homem nascido da mulher é curto de dias e farto de inquietação. O ser humano, os dias são poucos, e os dias poucos que tem na terra, que são poucos, ele é cheio de inquietação. Então essa inquietação já fala de desassossego, impaciência, intolerância, pavio curtíssimo, porque já veio do pecado de Adão e Eva. Então está sobre nós. Para ter paciência, essa virtude aqui, ela é extraordinária, porque a paciência de que Davi, ele disse que esperou no Senhor, não foi algo dele,
Foi o próprio Deus que trabalhou em Davi, com essa personalidade de Davi. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo, eu anotar aqui, esqueci, capítulo 1, versículo 5 a 10, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 10, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Por isso mesmo, vós, com toda a diligência, todo cuidado, acrescentai a virtude à vossa fé, a ciência à virtude, e a temperança à ciência, e a paciência à temperança, e a piedade à paciência, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porque se em vós houver estas qualidades em abundância, não vos deixarão ociosos, preguiçosos, nem estéreis, infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto jamais tropeçareis. Olha que coisa interessante sobre a paciência. Pedro diz, se diligentemente, cuidadosamente, a gente acrescentar a virtude, que é o poder, que é a personalidade, o caráter, a vossa fé, se acrescenta a ciência, a virtude, o conhecimento a esse poder que Deus concede, temperança, que é esse domínio próprio ao conhecimento, e a paciência, o autocontrole, a tolerância, meu Deus do céu, acrescentar a temperança, a paciência, a temperança, e a piedade, a paciência, ser piedoso, ser cordial, amoroso, fraterno, bondoso, a paciência. Então, sua paciência, a minha paciência, essa virtude, ela tem que estar acrescentada com piedade, e a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Se existem essas coisas em nós que cremos em Jesus em abundância, não vai deixar a gente ocioso, preguiçoso para conhecer a Cristo pela palavra. Pois quem não tem essas coisas, quem não tem, é cego. Satanás cegou, 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nada havendo ao longe, tendo se esquecido, cauterizado da purificação dos seus antigos pecados, ainda está amarrado pelo inimigo. Olha, temos que ter com diligência a virtude, a fé, a ciência, a virtude, a temperança, a ciência, e a paciência, a temperança, e a piedade, a paciência, e a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade, para que a gente não possa ser preguiçosos no conhecimento de Cristo. Então veja como a paciência, ela é algo tremendo, 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 para que o próprio Deus venha trabalhar na nossa vida. O tema aqui não é a paciência, pois a paciência aqui vai abranger muita coisa aqui no Salmo 40, mas o próprio Senhor, ele trabalhou na vida de Davi. Então esperei com paciência, com ela, com essa virtude. Então Deus ensinou a Davi a ser tolerante, porque quem é paciente é Deus, ele é longânimo. Veja em Romanos capítulo 2, Paulo aqui fala aos Romanos, né? Versículo 3. Tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber,
A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma? Que no capítulo 1, que ele tem a lista aqui das iniquidades que levam à morte, o homem que praticar também, aquele que está na igreja, eu e você também, se praticar também, não vai escapar do juízo condenatório de Deus. Aí ele diz, ou despreza, desvaloriza, inferioriza, anula, humilha, rebaixa as riquezas da benignidade de Deus. Aqui fala do atributo, a característica de Deus, a personalidade de Deus, que ele é benigno. E paciência. Olha o fruto do Espírito Santo de Deus. Ele é um Deus paciente. E sendo paciente, ao pezinho da letra aqui, ele sendo paciente, ele é benevolente, ele é calmo, e também ele tem um autocontrole. Deus não fica perturbado com muita coisa assim, não. Para tirar a paciência de Deus, o pecado tem que ser muito, mas muito grave. Ele é longânimo, ele é paciente, ele controla, ele se controla. Ou Deus controla suas emoções. Ele suporta coisas desagradáveis. Que coisas são essas? O pecado, a ofensa contra a sua santidade, o seu caráter, contra a sua pessoa, contra o seu Filho Jesus, contra o Espírito Santo. E Deus suportando injúrias, que justamente é a difamação, a desconstrução do caráter do próprio Deus. No Antigo Testamento, quem fizesse isso era um pecado mortal. Hoje, por Cristo, ainda tem chance de poder alcançar o perdão, claro, se arrepender, confessar e se converter ao Senhor, a um perdão. Caso contrário, está debaixo da condenação de Deus. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus, o ódio de Deus, o castigo de Deus, a maldição de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então Deus é paciente. O incômodo que vem contra ele, devido ao pecado do ser humano. E Deus tem essa concentração, essa calmaria, pois ele é um Deus de paz. Ele é concentrado, ele olha para o pecador e espera o pecador se arrepender. Senão, o salário do pecado é a morte. Só resta a morte. E ele é um Deus tolerante com os erros do pecador, com os meus erros também. Agora é diferente do erro meu e seu, que é crente, porque a gente erra e procura o Senhor, a lei do Senhor, a palavra dele, os mandamentos dele, para praticar, para agradar a Deus, viver a vida de Deus. Mas aqueles que estão aí, pecam, erram, não querem nem saber. E situações desfavoráveis, indesejáveis, que Deus olha e ele é paciente. E Paulo está dizendo, desprezando a tolerância de Deus. Olha para aí, amor. Desprezando a tolerância de Deus, desprezando, meu Deus, a calma de Deus, o autocontrole de Deus, atiçando Deus mesmo com os pecados, não é? Injuriando Deus, ofendendo Deus, provocando Deus, desprezando. Desprezo é inferioridade, é menosprezar, é desprezar, inferiorizar, humilhar, rebaixar, anular os atributos de Deus, ou seja, o fruto do Espírito Santo de Deus. Despreza. Já que faz isso e despreza a paciência do divino, ignorando, fazendo vista grossa, não quer ter esse conhecimento que a benignidade de Deus, e Deus só é benigno conosco por causa do sangue de Jesus, te leva ao arrependimento. O que é arrependimento? A metanoia, a mudança de pensamento. E o arrependimento é com base numa tristeza profunda, uma tristeza, um descontentamento, uma infelicidade. E aqui, como é para Deus, é saber que ofendeu a Deus, falou mal contra Deus, deu lugar ao diabo. Isso vem uma tristeza muito profunda. Aí Deus é longânimo, ele é benigno, paciente, longânimo. Olha, dando tempo.
dando tempo para que você e eu, cada dia mais o pecador entenda que vive desprezando, que vive negando o Senhor, que não está nem aí para Deus, e Deus vai dando tempo. E o tempo de Deus, o Cronos, não é o nosso, o Kairos não é o nosso é o Cronos. E Deus pode dar 10 anos, 20 anos. Lá nos livros de Jeremias, Deus deu 40 anos para ajudar a se arrepender. 40. E olha a longanimidade. Pedro diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Deus pode dar 70, 80 anos para o pecador se arrepender. Ao meu pai, Deus deu 64 anos de vida na terra. Não quis, morreu de ataque fulminante e foi sem perdão de seus pecados. Resta agora o juízo. Então o pecador, ele despreza, não está nem aí. Dorme, acorda, dorme, come, vai, volta, entra, sai, senta, levanta. Faça chuva, faça sol. Não está nem aí. E Paulo está dizendo aqui, não se arrepende, ou seja, não sente essa tristeza, esse abatimento, essa frustração de ofender a Deus. Por isso que não se arrepende e despreza, porque Deus é longânimo, paciente, benigno, para que o pecador se arrependa. Senhor, tu me deste muita oportunidade de te buscar. Obrigado, Senhor. E vai chorando, se derramando. E o Senhor vai abraçando por causa do sangue de Jesus derramado pelo pecador. Mas, segundo tua dureza e teu coração impenitente, essa dureza, essa insensibilidade, esse coração morto, essa alma, esse desejo, esse prazer, essa vontade para com Deus, ser chula, é infame, é podre. Você despreza o Criador. Em tesouras acumula, junta ódio, hostilidade, condenação, maldição para o dia da ira, o dia do ódio, o dia do castigo, o dia da maldição e da manifestação, da aparição do juízo de Deus, do Todo-Poderoso, o qual recompensará, pagará cada um, olha a individualidade aqui, ó, segundo suas obras, tudo que viveu, tudo que praticou. Quem deu lugar para Jesus, o Espírito Santo agiu, receberá galardão em vida eterna. Quem deu lugar para Satanás, o diabo agiu, inferno e lago de fogo. Aí a vida eterna, saber a vida eterna, conhecer Deus eternamente, é os que com perseverança insistiram em fazer o bem, até quem faz o mal fez o bem para aquela pessoa. Procuram glória, honra e incorrupção. Aqui é justiça, longe da mentira, longe de Satanás. Mas a indignação, olha, a raiva e a ira, o ódio, aos que são contenciosos, cabeça dura, teimosos, desobedientes à verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. João 17:17. Santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14:6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, despreza Deus, despreza Jesus, despreza a palavra e a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Despreza o Espírito Santo. E são obedientes à iniquidade, obedientes ao diabo. Tribulação, olha a tribulação aqui. Perturbação, angústia, penúria, maldição, castigo e angústia, ansiedade, todo tipo de tribulação sobre toda a alma do homem que pratica o mal, ou seja, que é um instrumento de Satanás. Primeiramente do judeu, olha, descendência de Abraão, e também do grego, do estrangeiro, até o brasileiro vai entrar no meio. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu, se converter aceitando Jesus, e também do grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. Então Deus é paciente, e essa paciência Deus trabalhou em Davi, para que ele tivesse esse atributo aqui, essa virtude, esse autocontrole emocional, suportando situações desagradáveis. Davi estava numa penúria, e aqui não é dele, é o Espírito Santo trabalhando na paciência. Quando a gente se converte a Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós, habita em nós, e vai produzir o fruto dele, o caráter dele, a personalidade dele em nós. Por isso que é o processo da santificação, ele nos separando do pecado e nos tornando fiéis a ele mesmo. E quanto mais a gente se desdobra na palavra, lê e quer praticar, o Espírito Santo vai nos ajudando, então o diabo não vai poder tocar. Eu tenho um esboço aqui sobre a paciência.
A paciência, sem dúvida, é uma das mais importantes virtudes que leva o homem à conquista dos seus sonhos e à realização dos seus objetivos. Se as pessoas tivessem mais paciência, domínio próprio, calmaria, muitas confusões e muitos acidentes seriam evitados e muitas vitórias seriam alcançadas. É na paciência que cansamos o inimigo e conquistamos os nossos objetivos. O Senhor se agrada dos que esperam nele com paciência, lembrando que o diabo também é paciente, esperando para nos derrubar, fazer a gente fracassar nos mandamentos, fazer a gente transgredir. Mas se a gente for paciente com a paciência divina, vamos cansar o capiroto. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando Davi fez esta declaração, ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. Davi foi ungido rei na casa de seu pai ainda jovem, está lá em 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Porém, suportou pacientemente as duras perseguições e intransigências do rei Saul, até que chegou a vez dele, de Davi, de assumir o trono de Israel aos 30 anos de idade. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. José também, da mesma forma, experimentou o poder da paciência na vida dele. Ao suportar por muitos anos a pena por uma transgressão que ele não cometeu, ele era inocente, até se tornar o governador do Egito aos 30 anos de idade também. Gênesis 41, Gênesis 41, versículo 46. Jó também se tornou na Bíblia o símbolo da própria paciência, ao suportar pacientemente todas as aflições que ele sofreu. No final, ele triunfou sobre todas as dificuldades por meio da paciência. Tiago 5, versículo 11, Tiago diz que devemos observar a paciência de Jó, o autocontrole emocional. Fosse outro, tinha suicidado, porque ele perdeu os 10 filhos, riqueza, e no final ganhou doença e ficou só. Ele um pedaço de telha se coçando, e que Satanás queria que ele blasfemasse. E no final Jó aguentou a coxo e Deus virou o cativeiro dele. Aleluia. Eclesiastes 7,8, Salomão diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. O longânimo é o paciente. Romanos 5, versículo 3 ao 4, que eu li ontem. Paulo afirma que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. Em 2 Tessalonicenses 3,5, Paulo ainda escreve aos crentes de Tessalônica, Paulo diz: ora, o Senhor encaminha o vosso coração, a vossa alma, no amor de Deus e na paciência de Cristo. Olha para aí. Deus nos encaminha, principalmente na paciência. Aqui é o autocontrole de Jesus, suportando injúrias contra ele, a incredulidade dos pecadores, os erros da igreja. Cristo, pacientemente, aguentando, tolerando. Aleluia. Tiago 5,8 ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Seja paciente. 3,10 de Apocalipse, o Senhor faz uma promessa à igreja. O Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Falar da paciência, os mandamentos dele, a lei dele, e guardando, suportando tudo, os incrédulos, quem despreza, quem se desvia, quem abandona a fé. E você está aqui, eu creio na palavra de Jesus, eu creio que ele está vivo, eu creio que ele vai voltar. Aleluia. Devemos experimentar o poder da paciência em nossa vida. O Senhor Jesus Cristo afirmou: a nossa paciência possui a vossa alma. Na vossa paciência possui a vossa alma. Lucas 21, 19. Na vossa paciência, no seu autocontrole, no seu domínio próprio, na sua calma, na sua tranquilidade, na sua tolerância com os erros dos outros, você esperando, ele diz, possuir a vossa alma. Quem diz amém? Falando aqui por cima de novo sobre a paciência, veja como é tremendo. E ele falando que esperou com paciência no Senhor. Uma fé extraordinária. Eu não vou repetir, porque eu vou pegar do verso 2 até o 17. Então, se você quer ver, rever a meditação do versículo 1
volte aí, mais uma live, ou vá lá no canal e você vai ver que o vídeo está lá. E o versículo primeiro foi tremendo, o Espírito Santo iluminando e sentindo Deus falar. Então vamos começar do verso 2 até o 17. Aleluia, 16 versículos para a gente degustar aqui com a ajuda do Espírito Santo. Você está gostando? Você está gostando? A gente acabou de começar. Só dei a introdução. Vou pregar agora. Verso 2 ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Esse tirar do lago horrível, o charco de lodo, aqui na linguagem figurativa, Davi está dizendo o estado terrível e pecaminoso que ele vivia e a justificação do Deus glorioso. E a doutrina da justificação é Deus perdoar o ofensor, o transgressor, o criminoso e considerá-lo inocente de todos os crimes, de todas as culpas. A mancha moral, a mancha, toda a delinquência, é Deus tratá-lo como inocente, como se ele nunca tivesse ofendido a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quem peca é do diabo. 1 João 3,8. Quem peca é do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, no Antigo Testamento se vivia pela fé do Cristo que viria, o Messias, o Salvador, o ungido de Deus. Vivia nesta fé. Nós cremos em Jesus que ele é o Messias. Então, Davi vivia baseado nesta fé sobre o Messias. De longe ele contemplava. Então, automaticamente, ele foi perdoado, tratado como inocente, justificado. Olha, irmão, é uma pena, irmão, é uma pena quando o crente ele não gosta de ler a Bíblia, ele não gosta de meditar na palavra, porque se bem soubesse como isso é glorioso, se bem soubesse como isso é tremendo, leria mais, aprenderia mais, saber que diante de Deus está justificado, está perdoado, aleluia, pela fé em Jesus. É só o que Deus quer, que creia e pratique a palavra, claro, né, que vai dar os frutos aí de justiça, de verdade, de viver uma vida correta. Então Davi, ele diz que Deus tirou ele de um lago horrível, estado podre que ele vivia. Isso quer dizer o quê? A vida pecaminosa, como Satanás, ele colocava uma coleira no pescoço e como ele guiava para a vida pecaminosa, as práticas de Satanás, a vida podre dele, pois é o espírito imundo, imoral, delinquente, decadente. Então ele levava o ser humano na prática, pois ele era o dominador, sendo escravo do pecado, o diabo, ele era o senhor daquele pecador. Então Davi diz que o próprio Deus tirou. Por que Deus tirou? Porque Davi creu. E se Davi creu, ele alcançou a misericórdia de Deus. E a mão espiritual de Deus, a mão invisível de Deus, o poder, o cabode, a Shekinah, se manifestou sobre esse pecador, sobre Davi. E Davi entendeu que foi o poder glorioso de El Shaddai, do Elohim. E tirou, primeiramente desarmou Satanás, tirou ele das garras da serpente, do ferrão do escorpião, perdoou, redimiu, aleluia, o servo dele. E pôs meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, me fez andar direito. Ele aprumou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Me fez andar na sua lei, me fez andar na sua justiça. Esse desejo de viver corretamente, de produzir as palavras do Senhor, de vivê-las. Oh, glória a Jesus. Sabe, eu fico muito triste assim, quando a gente está meditando, a gente lembra de pessoas que morrem e elas vão para o inferno, elas estão no inferno. E assim, a mensagem ela é levada, ainda tem pessoas que tapam os ouvidos, não estão nem aí. Mas Davi fala isso aqui, a gente sente na pele hoje. Diz assim, quem era eu, quem era você, aleluia, que é convertido a Cristo. Como o diabo nos levava para as práticas pecaminosas. A gente ofendia a Deus sem saber que era pecado. Não é porque não tinha o entendimento da palavra de Deus. E o Senhor foi longânimo. Oh, aleluia. Em Atos 17, 30 ali em diante,
Paulo disse que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, né? Ele foi bondoso, ele foi paciente, ele foi longânimo, ele foi muito, muito paciente para não mandar um raio, não nos fulminar, crente. Aleluia. E assim como tirou Davi, Deus nos tirou pela fé no Senhor Jesus, nos arrancou de um charco de lodo e firmou nossos passos, nos fez andar firme, andar segundo a sua palavra, andar na sua verdade, andar no seu amor, andar na sua paz, andar na sua bondade, andar na sua misericórdia, andar no seu perdão, andar na sua luz, andar na sua fé, andar na sua alegria, andar principalmente no seu amor, andar na sua fidelidade, andar na sua benignidade, andar na sua santidade, andar na sua comunhão, no relacionamento íntimo. De inimigo nos tornou amigos, aleluia. De estranho nos tornou filhos, adotados, Romanos 8,15, nos adotou e nos fez herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa linda! E assim, para quem não é convertido a Cristo, esses são alguns benefícios de estar na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, crente. Vem para Cristo, você que ainda não recebeu Ele como seu único Senhor e Salvador. E no final vamos reinar com Ele como sacerdotes e reis. Teremos a coroa da vida eterna, um novo nome, uma veste e um fino resplandecente. Eu creio nisso, tu crê? Eu creio. Uma pedrinha branca, vamos sentar no trono, oh glória, teremos um corpo imortal, incorruptível, louvado seja Deus, seremos semelhantes a Jesus, eita glória. Deus tirou Davi, Deus nos tirou, Deus também quer tirar qualquer um, só basta crer, só basta crer, não tem muito lenga-lenga aqui não, só basta acreditar em Jesus, e você vem e recebe esse livramento dessa prisão, dessa corrente, desses grilhões, dessas algemas do pecado. O diabo ele perde, porque o Senhor quebra. Aleluia! E liberta. João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Porém, João 8, o Senhor também diz, 8,21, ele diz, se não crer nele, vai morrer nos próprios pecados. João 8, 21 ao 24. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, vou retirar-me e me buscareis, mas morrereis em vossos pecados. Para onde vou, não podeis ir. Diziam, pois, os judeus, porventura ele vai cometer suicídio? Pois disse, para onde vou, não podeis ir. Ele, porém, disse-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes no que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8,47, aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus, mas aquele que não é de Deus não escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Alguns judeus ali, Jesus repreendeu. Se você crer, dará salvação. Se você não crer, morrerá nos seus próprios pecados. Se não crer no que Ele é. E o que Jesus é, crente? Tem que explicar isso aqui. O que Ele é. O que Ele é. Vou dizer a você agorinha, bem bonitinho, detalhado, ponto a ponto, para você dar um glória bem gostoso aí, para o Filho de Deus. Jesus é a semente da mulher. Jesus, Ele é Jeová. Ele é a estrela procedente de Jacó, o descendente. Ele é o profeta, Ele é a rocha da salvação. Ele é o intermediário, Ele é o ungido, Ele é o filho, Ele é o santuário, Ele é a pedra de tropeço, Ele é a pedra de escândalo para aqueles que não creem. Jesus é um escândalo, não é? Aleluia, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o tronco de Jessé. Ele é o renovo, Ele é a bandeira para os povos, Ele é o servo fiel, Ele é o escolhido, Ele é a flecha polida, Ele é o redentor, Ele é o anjo da presença de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da glória, Ele é a plantação memorável, Ele é o Messias, o Cristo, o ungido, Ele é o juiz de Israel, Ele é o desejado de todas as nações,
Ele é o varão que é o nosso companheiro, ele é o refinador e purificador, ele é o filho da retidão, ele é o próprio Jesus, o Cristo, ele é o filho de Abraão, o filho de Davi, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o rei dos judeus, o guia, o Nazareno, o filho de Deus, o mestre, o filho do homem, o médico, o noivo, o amigo dos pecadores. Jesus é o amado, o semeador da semente, o filho do Altíssimo, a trombeta da salvação, o sol nascente, o Cristo e Senhor. Ele é o Salvador, o Consolador de Israel e do mundo. Ele é a nossa salvação. Ele é Jesus de Nazaré, o Santo de Deus, o Verbo. Ele é Deus, a verdadeira luz, o único Filho amado, Cordeiro de Deus, o Rei de Israel. Ele é o Mestre, ele é o presente de Deus, o Salvador do mundo, o pão de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, o porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o vinho, ele é o Senhor e Deus, sagrado e justo. Ele é o santo servo Jesus, o príncipe e salvador. Ele é o Senhor de todos. Ele é uma propiciação. Ele é o libertador. Ele é o Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a santificação. Ele é o Senhor da glória. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a rocha espiritual. Ele é o Cristo, a primícia, o último Adão, o segundo homem Adão, a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é o semente de Abraão, a semente, o amado, pedra angular, cabeça da igreja, primogênito entre os mortos. Aleluia. Ele é o mediador. Ele é o Cristo Jesus, o homem. Ele é a redenção para todos. Ele é a semente de Davi. Ele é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o resplendor da glória de Deus, a imagem expressa de sua pessoa, sustentador de todas as coisas, príncipe da salvação, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o precursor, o ministro do santuário, testador, autor e consumador da nossa fé, o grande pastor das ovelhas, pastor e bispo das almas, supremo pastor, Senhor e Salvador, estrela da alva, advogado. Ele é vida eterna, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, alfa e ômega, começo e o fim, o primeiro e o último, a estrela da manhã. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o começo da criação. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a palavra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui é só alguns, viu? Que ainda tem muito mais. Aleluia. Esse aqui é Jesus. Oh, glória ao seu nome. Ele é o bendito Senhor. Firmou os passos de Davi, firmou os meus, também quer firmar os teus que ainda não é crente. E você que já é crente, firme. Firmou os passos. Oh, glória. Perdoou os pecados, libertou das garras do diabo. O diabo é chamado de dragão, serpente, mentiroso, caluniador, tentador, aleluia, blasfemador, imundo e condenado ao lago de fogo. Então o diabo já está condenado, Satanás, adversário inimigo, ele já está perdido, aleluia. Em Cristo nós temos essa grande salvação de libertação da condenação do inferno, crente. Davi louva a Deus nesse salmo, que lembra que o livro dos salmos são de louvores ao Senhor, orações, angústia, louvores engrandecendo a santidade de Deus, a grandeza de Deus. E aqui é um salmo messiânico, fala justamente do próprio Jesus e as bênçãos de esperar em Deus. Davi aqui está cantando as bênçãos de esperar no Senhor. E aqui é um hino com certeza de triunfo, de vitória. Ele esperou com paciência em Deus. E Deus se inclinou e ouviu o clamor dele, o clamou, e tirou daquele lamaçal de pecado, das obras da carne, conforme Gálatas 5, versículo 22, 19 ao 22. O charco horrível de lodo. Isso aqui, quando a gente fala da vida pecaminosa, Deus tirou Davi das práticas pervertidas. E Deus é aquele que liberta da prostituição, que é vender o corpo para ganhar dinheiro, da impureza, tudo que é podre, da lascívia, que é a sensualidade, o culto à luxúria, não é? A sensualidade,
a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui é só uma dos pontos das obras da carne, fora Romanos, fora Colossenses, fora Apocalipse, que o Senhor, se crê em Jesus, Deus quebra essas práticas que o diabo ele leva para o ser humano. Infelizmente, se não se arrepende, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Aí ele continua no verso 3. Pois um cântico novo. Pois um novo cântico. Na tradução da linguagem de hoje diz o seguinte: ele me ensinou a cantar uma nova canção. Olha que coisa linda. A bênção de esperar em Deus, estar confiando, o tempo vai passando, mas creio que Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Em Romanos capítulo 4, Abraão acreditava que Deus ia dar um filho para ele, que Sara iria engravidar. E Paulo disse que Abraão ficava dando glória a Deus, esperando. Eita, deixa eu ler esse texto. O Espírito Santo de Deus vai lembrando aqui. Abraão estava crendo, dando glória. Tu estás esperando a promessa de Deus como? Aleluia. Dando glória ou me mordendo tudo? Hein? Aleluia. Veja. Aleluia. Romanos capítulo 4. Deixa eu ler o versículo, tem o 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Para Deus, Sara já estava grávida. Pega aí, crente. Para Deus, Sara já estava grávida, porque Deus chama o que não é como se já fosse. Mas só que Abraão estava esperando o tempo daquilo que para Deus já estava pronto. Deus ressuscita os mortos e chama o que não é como se já fosse. Você não tem agora, mas se Deus disse que ia dar, para Deus já está feito. Você tem que esperar só esse processo do tempo e você tomar posse, mas para Deus já está pronto. É como Deus assim: vou lhe dar o celular já está aqui, ó, está pronto, mas vou lhe dar daqui a um mês. Espera. Abraão esperou 25 anos, mas 25 anos Sara já estava prenha. O qual, em esperança, ó, esperando com convicção, creu, acreditou contra a esperança. Ele olhava para a barriga de Sara e dizia assim: meu pai, meu rei, Jeová, ela engravidar, mas eu creio que ela vai engravidar. Eita Jesus, tu está olhando para as coisas, tu está crendo que Deus vai reverter esse negócio aí? Eita Jesus, eu creio. Em esperança, ele esperando isso acontecer, ele creu contra a esperança. Ele olhou a situação e disse: é impossível. Gênesis 18, 14. Aleluia. Haveria algo impossível ao Senhor? Eita, glória a Deus. Haveria algo impossível ao Senhor? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ele olhava para o ventre de Sara e dizia: é impossível isso acontecer. Aí quando ele visitou ali Abraão, né, que Sara ficou rindo, aí ela, por que riu? Porque então o nome vai ser Isaac, quer dizer riso, né, risada. E o Senhor perguntou: haveria alguma coisa impossível para o Senhor, difícil demais? No tempo que eu determinei, ou seja, um ano depois, o Senhor ia dar o filho a ela. 2024 chegou no 6º mês do ano. Daqui a pouquinho 2024 vai embora. 2025 é o ano de Deus cumprir promessas. Seja ela do arrebatamento da igreja, seja ela a bênção aqui na terra ainda. Aleluia. Espera mais um pouquinho aí. Louvado seja Deus. Ele creu que seria feito pai, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Que grandeza da promessa, não é? Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha já quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara,
Sara já estava na menopausa, nem ovulava mais. Meu Deus. E o milagre foi lá, no útero e no ovário dela. Deus regenerou e tornou fértil. Não duvidou da promessa, do juramento, do voto de Deus por desconfiança, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, tinha jurado, também era poderoso para o cumprir. Oh, pelo que isso foi também imputado como justiça. Eita, glória a Deus. Abraão foi dando glória a Deus, crendo que ele seria pai de multidão de nações, que o filho ia nascer. Não duvidou, desconfiando da promessa de Deus, ficou esperando. 25 anos depois ele está de posse da bênção. Haja paciência, meu Deus. Mas o Senhor fez. Ele não desconfiou. Aqui, as emoções, ele controlou o medo, a desconfiança, a incerteza. Ele segurou, não. Eu creio que esse Deus que se revelou para mim é o Deus único e verdadeiro. Ele não mente. E depois de 25 anos, Abraão viu o filho nos braços, né, da sua esposa amada Sara. E ele deu glória a Deus, dando glória, centralizando, notabilizando Deus, expressando Deus, chamando a atenção das pessoas para Deus, invocando a santidade de Deus, trazendo Deus para o povo e o povo para Deus. Isso é glória. Centralizar Deus em tudo, colocar Deus em destaque. Ele glorificou a Deus, ele colocou Deus em destaque, destaque no ventre de Sara, destaque no seu casamento, destaque na família. Pensa a fé de Abraão, foi fortalecido. Que essa mensagem venha fortalecer a sua fé e que você não desconfie das promessas de Deus em Cristo. Aleluia. Pois Deus tinha esse plano para fazer de Abraão uma grande nação, sua descendência, e fez, está Israel. Que você não duvide das promessas do Eterno. Que o Espírito Santo injete paciência para você suportar com calma e dando glória. Dando glória. Fortalecido nessa confiança em Deus. Ele vai fazer. Tem que esperar. Tem que esperar. Mas quando vir, a Bíblia diz em Gênesis 21:6 que Deus fez Sara rir. Vai vir riso da parte de Deus. Rir de bochecha doer. E teve um grande banquete que Abraão deu, né? Porque seu filho nasceu. Deus fará rir. Ele cumprirá a sua promessa. Só basta você ficar num lugar esperando, não sair. Feito lá em Atos, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E 120 crentes ficaram lá esperando. De repente, foram batizados com o Espírito Santo. Oh glória! Fica firme, crente. Pois um cântico novo me ensinou a cantar. Um cântico novo. Uma nova canção. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão o Senhor e confiarão nele. Olha o que Davi diz. Deus ensinou uma nova música. Deus é Deus que dá novo cântico. Aleluia. Até Deus enjoa de dar música repetida. Não, Ele vai dar um novo cântico. Uma nova música. Você vai expressar felicidade. Pois aqui é uma vitória que Deus concede. Para Davi, Deus fez esse mover na vida dele. Hoje estamos em Cristo. Podemos cantar pela nossa salvação, pelo perdão dos pecados. Por Cristo morrer na cruz por nós. Ressuscitar ao terceiro dia. Está à direita do Pai. Voltará para nos arrebatar. Viveremos com Ele para sempre. Existem vários motivos para louvar. Pois em Cristo Deus colocou um cântico novo na nossa boca, crente. Olha que coisa linda. Você tem motivo para louvar a Deus pela sua salvação em Cristo Jesus? Isso é um cântico novo. Ó, Atos 17:28. Porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Estamos falando, estamos vivos, estamos de pé. Já temos agradecimentos demais para o Senhor. Agradecer a Deus por muitas coisas, comendo, dormindo, acordando, estando bem de saúde. Até se a enfermidade vier, glorifique a Deus. Então o Senhor coloca um cântico novo. E em Cristo temos essa novidade para contar.
Não é porque Deus dá alguma coisa que a gente vai cantar. Já temos motivos para louvar o Senhor por tudo que Ele fez por nós. Por sua morte lá na cruz, Senhor, te adorarei. Oh glória! Muitos o verão, aqui verão pela fé. Contemplarão, né, como Davi. E temer a Deus é estar subordinado. Adorarão, se prostrarão, reverenciarão, respeitarão, obedecerão o Senhor e confiarão nele. Muitos aqui, Davi tem a convicção de que tem o coração quebrantado para Deus, viria buscar o Senhor. Aleluia. Nem todo mundo crê em Deus, nem todo mundo crê em Jesus. Mas Davi está dizendo a experiência dele aqui. E hoje a gente vê que isso aqui é profético. Muitos que acreditam vão ver o que Deus fez na vida de Davi, um cântico novo na boca dele, e por conta disso vão temer a Deus. E temer é estar subordinado, ou seja, avodar, isso quer dizer adoração. Então muitos vão adorar a Deus, e adorar é se prostrar, estar submisso, debaixo da potente mão de Deus, e vai obedecer os seus mandamentos. Muitos que obedecerão, Senhor, porque vai ver Davi como uma referência que Deus fez na vida dele, Deus fará na minha vida também. E vão confiar em Deus, como Davi confiou, esperou e Deus socorreu, muitos também vão confiar em Deus. Davi aqui é um instrumento divino para que muitos venham para Deus, a criatura volte para o Criador, aleluia. Assim aplicando a nós, a igreja do Senhor Jesus, confiando em Deus pela fé em Jesus, muitos vão olhar a nossa fé e vai dizer assim, esse crente, esse irmão, essa irmã é crente mesmo. Quando eu ser crente eu quero ser igual a ele, igual a ela. Porque a nossa perseverança na fé, não abandonando ele por nada. Está pouco, está muito, está ruim, está bom, está alegre, está triste. Não interessa, eu confio, eu espero. Isso influencia os outros a temer a Deus, confiar no Senhor e ver o Senhor na nossa vida. Vem aqui o ensinamento desse verso 3. Fica firme, crente, porque pessoas verão Deus em você, confiarão em Deus, vão temer a Deus através da sua vida. Fique firme, aleluia. Não lance palavras contra Deus, não abandone a fé, porque às vezes só um fio de cabelo basta, né, para a pessoa querer a fé que você tem também em Deus. Então veja como você é um influenciador, uma influenciadora, como Davi aqui. Então fique firme, porque muitos virão para Cristo através da sua fidelidade. Viu o que fizeram na vida de Davi? Iriam recorrer a Deus. Estão vendo que Deus está fazendo na sua vida? Então vai recorrer a Deus. Bem-aventurado o homem, verso 4. O ser humano, homem mortal, que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. No verso 4 aqui, da tradução da linguagem de hoje, feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Felicidade, esse lado emocional, essa alegria, que libera os hormônios, né, do prazer, de contentamento que a gente tem, que Deus nos deu, que coloca em Deus. Deus é espírito, uma pessoa invisível, você não vê, mas você crê, e o próprio Deus se manifesta para você, e confia nessa pessoa invisível, coisa de louco para quem não crê, né? E que não respeita, não dá crédito, não dá honra, não dá. Os soberbos, nariz empinado, os arrogantes. Soberba aqui, irmãos, é mais um ponto que a Bíblia tem vários exemplos de soberbos que arruina dele. Um deles é Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O soberbo é induzido, conduzido, seduzido pelo diabo. Espírito da soberba, autossuficiência, arrogância, prepotência. Davi diz que não respeita pessoas assim. Não dá credibilidade para arrogantes, pessoas que se sentem melhor do que os outros. Aleluia. Não tem respeito. E nem que se desviam para a mentira. A mentira aqui fala para os caminhos do diabo,
fala dos ídolos, do engano, e não vai para aquilo que é falso, para as miragens, para as maquiagens. Não. Aleluia. Mas felicidade é o homem que confia em Deus. Ele não respeita soberbo, nem se desvia para os caminhos do capiroto crente. Como estão teus caminhos? Como estão os seus caminhos? Está no caminho da mentira? É inferno, porque o diabo é o pai da mentira. Verso 5. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aqui fala da infinitude de Deus. As maravilhas fala das coisas extraordinárias, os milagres de Deus, as coisas fantásticas que Deus realizou para com o povo de Israel. E obviamente, uma das maravilhas de Deus é a ressurreição do próprio Filho Jesus. Para Israel, o Senhor abriu o mar vermelho, né, mandou as 10 pragas no Egito, fez Sara engravidar, dali nasceu Isaac, depois vem Jacó, as 12 tribos de Jacó, depois vem José, depois vem Moisés, as pragas no Egito, Deus abriu o mar vermelho, só Israel passou com os pés enxutos, Deus fechou o mar e matou Faraó e os exércitos dele ali, o exército dele. Deus fez a água de mar virar doce, Deus tirou a água da rocha, Deus colocou uma coluna de nuvem durante o dia, por causa do sol, uma coluna de fogo cada noite, por causa do frio. Deus mandou codornizes para alimentar aquele povo, 40 anos sustentando ele no deserto, a roupa não envelheceu, o calçado ia crescendo com os pés. E só mesmo assim, só entraram Josué e Caleb na terra prometida, e as crianças que nasceram, né, e cresceram durante 40 anos. Deus ali abriu o rio Jordão, Deus parou o sol ou a terra, né, para dar vitória a Josué, e as maravilhas que Deus operou, abatendo muitos inimigos no deserto, trocando a palavra de maldição de Balaão por bênção para Israel, quando Balaque ali se corrompeu, queria amaldiçoar o povo de Deus, e Deus trocou as palavras de maldição por bênção. As vitórias que Deus deu para Israel, matando os midianitas, matando os amonitas, os moabitas, dissipando todos os adversários de Israel, quando Israel estava de bem com Deus. As maravilhas, e hoje, meu amado e minha amada, a maior maravilha foi Deus encarnar e, através do seu Filho Jesus, levar os nossos pecados, morrer e ser sepultado, e ao terceiro dia ressuscitar. A maravilha para conosco é perdoar nossos pecados, nos livrar das garras do maligno, perdoar os nossos pecados, escrever nosso nome no livro da vida, nos chamar de amigos, nos chamar de filhos. Aleluia. Que maravilha Deus fez. Nos fazer templo do Espírito Santo dele, tabernáculo, morada do Espírito Santo de Deus. Nos tornar de inimigo de amigos, como eu falei. E ser morada do Espírito Santo. Ouvir a voz de Jesus. E no final ter a vida eterna. E o maligno não nos toca. Os pensamentos de Deus não se podem contar. Davi tentou examinar, mas a infinitude dos pensamentos de Deus jamais alcança a nossa finitude humana, não é? Eliseu quiser anunciá-lo, mas não dá. É muitos pensamentos, Senhor. Para entrar, tem que entrar na mente de Deus. Aí Paulo diz aos Coríntios que só o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Então Davi ficou nesse estado aqui, pasmado e perplexo, com essa infinitude, que queria anunciar os teus pensamentos, mas são mais do que se podem contar. Isso aqui é só porque ele estava deduzindo, viu? Agora o que está na mente de Deus, os pensamentos do Senhor, a mente de Deus, entrar nela, conhecer a mente de Deus, isso é impossível. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Olha o versículo 6. Sacrifício aqui, evidentemente o animal que era sacrificado era morto, para tirar a culpa dos pecadores lá, no livro de Levítico, no livro de Êxodo, que Deus ensinou a ler através de Moisés. Sacrifício e oferta não quiseste. Deus não quis essa oferta, nenhum tipo de oferta, nem o animal, nem o sangue de animal. Pois no Novo Testamento de Hebreus fala que o sangue do animal não removia o pecado, só apaziguava a ira de Deus.
Então Deus rejeitou aqui, Davi diz, não quis sacrifício, não quis morte de animal. Ele não quis nem um bicho morto. Não quis. E quando ele diz, as minhas orelhas furaste, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo que Davi diz, minhas orelhas furaste. Mostra no Antigo Testamento que, em Êxodo 21, quando furava a orelha, mostrava ser servo ou estava ali como escravo para todo sempre. As minhas orelhas furaste. Então, furar a orelha, sinal de escravidão. Davi está dizendo, eu sou teu escravo. E escravo é aquele que é privado da liberdade. Então, escravo é privado da liberdade. Davi está dizendo o quê? Minha orelha está furada. Eu não tenho liberdade, eu estou privado dela. Estou submetido à tua vontade. O escravo é submetido à vontade de um senhor. Quando é escravo do pecado, é submetido à vontade do diabo. Isso que o diabo manda. Quando o Senhor nos liberta do pecado, oh aleluia, oh aleluia. Ele diz no verso 2, né? Que Deus tirou ele do pecado. Deus tirou do senhorio de Satanás. Satanás perdeu a vida de Davi, a alma de Davi. Pois tirou do charco de lodo. Horrível. Ele era escravo do diabo. Ele era privado da liberdade. Era submetido, subordinado, humilhado à vontade do diabo. Mas o Senhor ouviu o clamor dele. É como Davi está dizendo assim, ó, Senhor, não quero pecar, não quero transgredir, me liberta. Mas não é privado da liberdade, então ele não podia nem gritar. Ele não podia nem clamar a outro dono, outro Senhor. Então Davi, como escravo do pecado, olha que coisa linda o Espírito Santo está fazendo lembrar aqui. Como ele sendo escravo do pecado, submetido ao senhorio do diabo, o diabo poderia mandar ele calar a boca. Ninguém vai te ouvir. Não adianta tu clamar, tu pedir ajuda. Ninguém vai te socorrer. Mas Davi não estava pedindo socorro a qualquer um crente. Davi não estava pedindo socorro a um homem. Davi não estava pedindo socorro a imagem de escultura. Davi estava pedindo socorro ao Deus, Criador do céu, da terra e do mar. Aleluia. E Deus ouviu o clamor desse pobre pecador e libertou ele das algemas, do senhorio do diabo. Esse diabo, solta ele, a alma dele é minha. Ah, mas ele desobedece a tua palavra, a tua lei. Eu mando nele porque ele me obedece. Mas ele está clamando a mim. Cala a tua boca e sai de perto dele. Terra, decalabaraga sobre a pá. Sai de perto dele. Ele é minha imagem e a minha semelhança. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou dar liberdade a ele. Tu estás sufocando ele. Tu estás angustiando ele. Ele está clamando por mim, gritando por mim. Eu me inclinei para ouvir o grito dele. Eita. Mas ele é a minha propriedade, ele me pertence. Quem te disse que ele te pertence? A alma dele é minha. Tu criaste ele ou fui eu quem criei? O diabo tem argumento? Não. Ele é a minha criatura. Sai. A alma dele me pertence. Aí Deus quebrou os grilhões, as prisões, as algemas do pecado, da transgressão. Mas ele fez isso, fez assim, mas eu perdoo. Esqueço. Deleto. Para mim ele nunca me ofendeu. Ele nunca pecou contra mim. Vem, Davi. Eita glória. Vem, Davi. Vem. Vem para debaixo dos meus braços. Vem debaixo das minhas asas. Vem para debaixo, vem para o meu aconchego, eu vou te guardar, te resguardar, te proteger. Aí Davi diz no verso 2 aqui, amor, furaste as minhas orelhas. Davi está dizendo agora, eu sou privado da liberdade. Agora eu estou submetido à tua vontade. Agora tu és o meu dono, agora eu sou a tua propriedade. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. A tua força é incontrolável.
No Salmo 3, já meditou sobre esse salmo, mas no Salmo 3 ele fala isso aqui, no Salmo 3:4, ele diz que ele é propriedade peculiar. Glória. Salmo 4:3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Olha para aí, Satanás sai, para mim ele é querido. Eu amo ele, sai. O Senhor virá quando eu clamar a ele, com propriedade particular. Aleluia. Ele é a minha propriedade. Separou para ele porque ele é o meu querido. Eita glória. Furaste minha orelha. Agora tu, Senhor, é o meu dono. Ah, o diabo. Ei, rapaz, eu mandava em tu. Ai pra lá, jacaré. Ai pra lá, imundo. Eu tenho outro dono. Eu tenho outro Senhor. Eu não me prostro mais a ti. Eu não te obedeço. Cão. Agora sou do Cordeiro. Estica que eu falo. Agora eu sou do Cordeiro. Sou dele. Pedro diz, 2 Pedro 2,19, Pedro diz, da qual alguém se torna servo, né? Escravo é servo daquilo ali. 2 Pedro 2,19, prometendo liberdade enquanto eles mesmos são servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Davi foi vencido pelo pecado. Ele era servo do pecado. Ele era propriedade do diabo. Mas ele clamou a Jeová. A Jeová, ei, libertei. Agora ele é o quê? Vencido por Deus. Senhor, me rendo. Tu me venceste. Tu me derrotaste. Agora eu sou também teu servo. Essa furada de orelha, ela é tão extraordinária que Davi está dizendo. Oh, glória, serve tão tremendamente para nós, servos de Jesus. Quando você diz que é servo de Jesus, servo, você está dizendo que a sua orelha está furada, que ele é o seu proprietário, ele é seu dono. Você não tem mais liberdade, você é privado, você faz o que ele quer, o que ele manda. Lucas 6,46, vós me chamais de Senhor e Senhor, mas não faz o que eu mando. Então não adianta chamar de Senhor, mas não faz o que ele manda, não obedece. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a E Jesus. Colossenses 1,13, ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou desse poder do pecado, do poder dos demônios. Ele nos tirou, tirar e arrancar. E nos transportou para os braços de Jesus. E Jesus diz o que? Ninguém vem a mim se meu Pai não trouxer. Diz que é qualquer um que vai. E se aquele que vem a mim de forma alguma lançarei fora. Aleluia, Tu aí, ó, vem para Cristo. Vem para Cristo, aleluia. Eu quero concluir, misericórdia, pregar 2 horas aqui. Tua orelha está furada, crente. Você é servo e serva do Deus grande. Glória a Jesus. Tem muitos que estão com a orelha furada, que quem manda é o diabo, viu? Por isso que é incrédulo, não quer nem saber de Deus, porque o diabo escraviza. Holocausto é queimar por completo. O holocausto é queimar tudo. E expiação pelo pecado não reclamaste. Então, quando Davi aqui, ele queima uma oferta de holocausto, uma oferta queimada, isso aplica-se ao próprio Cristo, que lá na cruz ele se fez de oferta de holocausto. Ele queimou-se por inteiro, né? Como era um animal. E expiação pelo pecado, Deus não reclamou. Aleluia. Então ele disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito acerca de mim. Aqui fala do livro da vida. Aleluia, onde Deus já registrou quem é salvo, crente. Quem é salvo. Por isso que ele diz em Êxodo 32, ele disse a Moisés, aquele que pecar contra mim, riscarei do meu livro. Do meu livro. Aquele que peca e não se arrepende, eu risco. Então o nome de Davi já estava no livro da vida. E Jesus diz o que? Uma das igrejas da Ásia, que se aplica para nós, e aqui, a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. O meu teu nome, se ficar firme, o Senhor vai falar diante do Pai, diante dos anjos, e o nome não vai ser riscado do livro da vida. Olha que coisa linda, dá glória para Jesus aí. Aleluia. Está escrito acerca de mim.
Deleito-me, tenho prazer, tenho alegria em fazer tua vontade, teu querer, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então Davi tinha prazer em praticar a palavra de Deus. Isso também tem que ser o nosso. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive meus lábios, Senhor. Tu sabes. Então Davi não tinha medo de falar a palavra de Deus. Davi não tinha vergonha da palavra de Deus. Marcos 8:38, por ali, Jesus disse que aquele que se envergonhar dele também se envergonhará. Quem se envergonhar de mim, do meu evangelho, também me envergonharei diante do meu Pai e diante dos anjos. Que você não tenha vergonha. Não escondi tua justiça dentro do meu coração. Apregoei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi da grande congregação tua benignidade e tua verdade. Jesus viveu tudo isso aqui, ó, porque isso aqui é um salmo messiânico. A justiça é a vida correta, movida pelo Espírito Santo de Deus. A vida de Deus aqui na terra, como Deus vive, moral divina, Jesus praticou dentro do meu coração. Apregoei tua fidelidade, tua salvação. Ele não escondeu, ó, da grande congregação a benignidade e a verdade. Davi fez isso e sentiu na pele o que o Cristo ia viver lá na frente. Assim também recebemos o Espírito Santo e a gente não pode esconder a justiça de Deus. Devemos esconder a justiça de Deus dentro do nosso coração. Temos que pregar a fidelidade, a salvação de Deus e não esconder da grande congregação a bondade do Deus vivo e a verdade de Deus. E a verdade faz parte da armadura de Deus, né? O cinto da verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, tuas misericórdias. Guarda-me continuamente tua benignidade e tua verdade. Guardar debaixo dos atributos de Deus, proteger Davi, porque inumeráveis males me têm rodeado. Minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. Davi aqui era tão humilde, tão humilde. Aleluia. E sendo messiânico, aponta para Cristo na cruz, porque ele levou as nossas iniquidades. Mas são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Uma vida que ele revela, uma vida totalmente pecaminosa, um estado terrível de pecado. Isso agrada a Deus, porque confessa o pecado. Te digna, Senhor. Aleluia. No verso 13. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Ele pede que nesse momento o Senhor livre, que se apresse no socorro dele, no auxílio dele. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem o mal. Isso aqui é perseguição ferrenha em cima de um crente fiel. O diabo aqui não quer se dar por vencido. Ele tem seus instrumentos contra aqueles que estão em Deus, hoje em Cristo. Perseguição ferrenha. Aí confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, haha, que deboche, soltando gracinha, piadinha para Davi. É como se o diabo dissesse assim, Deus ele vai te ajudar, vamos ver, eu quero pagar para ver, rindo. Aí Davi pede que eles fiquem confundidos, embaraçados, perturbados. Folguem, se alegrem em ti, os que te buscam. Buscar a Deus hoje é por Cristo. João 14,14. Tudo que pedir no meu nome será feito. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. O magnificado seja o Senhor. Então, aqueles que buscam a Deus são alegres. E eles constantemente, não param, aleluia. E digam, engrandecido seja o Senhor. Que você abra a boca e diga, engrandecido seja o Senhor, magnificado, exaltado, glorificado seja o Senhor. Aleluia. Não eu, mas Ele. Aleluia. Eu sou pobre e necessitado. Davi fala da escassez dele aqui. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, meu soberano, meu ser magnânimo. Aleluia, minha autarquia, oh glória. Davi ele termina pedindo essa ajuda, esse pedido de socorro, o Deus libertador que liberta toda prisão maligna. E aqui é de grande valia para todos nós.
Pois quando se aplica a Cristo, em Cristo temos a orelha furada, perdão dos pecados, temos o nome escrito no livro da vida. Olha que coisa linda, aleluia. Fazemos a vontade de Deus, não temos vergonha da palavra de Deus, vergonha de Cristo Jesus. Sabemos que somos pecadores e precisamos de cada dia mais da presença de Deus. Os inimigos, os perseguidores que odeiam Jesus vão nos odiar porque Jesus já disse isso. Mas eles ficarão confundidos também. E o Senhor é o Deus que ajuda e que socorre e estará em auxílio daquele que depende de Deus, que tem a orelha furada. Assim a gente fecha o Salmo 40. Se eu fosse discorrer versículo por versículo, daria muitos vídeos aqui. Um só não daria. Mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração. Abriu aí a sua mente para você compreender, aleluia, que o Senhor é bom demais. Esperando com paciência nele. Ele se inclina e ouve o clamor, aleluia. O clamor de quem depende, de quem está berrando por ele. E esperando com paciência. E essa virtude vem do próprio Deus que trabalhou em Davi. Pois Deus é longânimo e a gente é inquieto, aleluia. Esse domínio próprio era Deus dominando as emoções de Davi. As intempéries dele, as turbulências, as tempestades. E Deus ali, ó, dando domínio próprio para ele. E ele no Senhor, muito interessante, ele estava confiando com paciência no Senhor. Quando fala aqui, fala com intimidade no Senhor, com relacionamento no Senhor. Então Deus, vendo tudo, inclinou, ele entrou com socorro. E o socorro foi libertar da prisão do pecado e colocar um cântico novo. Assim Jesus fez na nossa vida quando a gente se entregou. Libertou todos os pecados, colocou um cântico de agradecimento, que a gente engrandece e louva. Hebreus 13:15 fala que a gente louva o Senhor, né? Elogiando, sacrifício de louvores que revela o fruto dos nossos lábios, glorificando a Deus por Cristo Jesus, uma salvação tão extraordinária. Você que não é crente, dobre o seu joelho e receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele perdoará seus pecados, seu nome estará no livro da vida e você fará parte desse exército celestial. Aleluia. E você que é crente, fica aí essa meditação para Deus te ajudar, Deus te fortalecer, porque o Senhor é Deus que liberta, é Deus que te auxilia, é Deus que escuta o clamor e coloca um cântico novo. Você está clamando? Clamar é gritar, gemer, suplicar. O Senhor socorrerá a tua alma por Cristo Jesus, porque Ele não desampara o pobre e necessitado, que precisa do Senhor. Ele é o Deus santo e fiel, que jamais virará as costas para aquele que busca o socorro dele. Amém? Deus te socorrerá, Deus fará algo extraordinário, Deus fará maravilha na sua vida por Cristo Jesus e o Senhor será glorificado. Deus abençoe tua casa, abençoe tua vida, abençoe tua família. Ore comigo. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus, te agradeço, Senhor, por ter falado conosco, por ter inspirado mais uma vez. Pai, glorifica o teu nome nessas almas, meu Pai, que estão ouvindo mais uma vez, Senhor. Obrigado pela tua graça e tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor. Nosso alvo é o céu de glória, nunca esqueça disso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Compartilha aí. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 41. Fica na paz de Cristo. Até mais. Em nome de Jesus. Abra a boquinha de glória. Ô glória.